Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Emanuel e hoje eu vim continuar a série que o Lucas começou na semana passada. Nela, ele fez uma relação entre o filme Lightyear e o tema da liberdade, que é muito importante, porque a gente vive um dilema, uma crise com relação à nossa liberdade. Porque, vem comigo aqui, por um lado, a gente deseja alcançar a liberdade em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a gente quer alcançar a liberdade financeira, não depender mais dos nossos pais, arrumar a nossa própria casa, o nosso próprio carro, mas a gente também quer uma liberdade que afirme quem nós somos, que a gente possa mostrar para o mundo como a gente realmente é, o que a gente pensa, ter a nossa própria opinião, demonstrar o jeito que a gente enxerga as coisas, né? Mas, por outro lado, por mais que tudo isso seja muito bom, a gente viu numa polêmica muito grande, alguns meses atrás, envolvendo o monarca, que ele, defendendo a liberdade de expressão, disse que os nazistas deveriam ter o direito de se agremiar num partido político, como eles fizeram na Alemanha no começo do século passado e provocaram a morte de milhares de pessoas e deram início à Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo assim, ele defendeu esse tipo de coisa. Então, a gente vê algo muito claro, que por mais que nós desejamos ser livres e exercer a nossa liberdade em todas as áreas da nossa vida, a gente vê limites na sociedade. A gente não pode ser livre totalmente, de maneira completa. Então, a gente fica com essa dúvida, essa pergunta, que é o que a gente faz com essa tal de liberdade? Como que a gente consegue segurar essas duas coisas ao mesmo tempo? Como que a gente consegue lidar com isso da melhor maneira possível? E, bom, eu sou um cara que gosta de olhar as coisas pelo começo. Então, vamos lá para Gênesis, ler aqui o texto do capítulo 1, porque a gente entendendo o propósito pelo qual o ser humano foi criado, a gente vai conseguir entender também como que funciona a nossa liberdade, para que a gente tem essa liberdade. Então, vem aqui comigo ler o primeiro capítulo de Gênesis, os versículos 26 e 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gente, eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas da Bíblia. Eu simplesmente adoro esse texto. Porque o que a gente vê aqui é Deus estabelecendo o seu reino. No comecinho de Gênesis, ele vai criando cada coisa e ele é o rei de toda a criação. E ele coloca o ser humano como representante do governo dele. Ou seja, nós estamos aqui para dominar a natureza, dominar a criação não humana, para mostrar o poder e o reino de Deus. Porque se a gente for ver na antiguidade, ser a imagem de Deus significa ser representante dele. Então os reis da antiguidade colocavam estátuas à imagem e à semelhança deles em lugares onde eles dominavam, para mostrar que eram eles que dominavam. Então é por isso que a gente vê aqui nessa parte que nós somos chamados a dominar sobre o resto da criação. Homem e mulher são chamados para dominar, para demonstrar o domínio que Deus tem sobre tudo aquilo que ele criou. Só que esse domínio, ele, por mais que, ele envolva todos os aspectos da criação, não somente os animais, ele tem um potencial infinito quase. A gente foi chamado para fazer cadeira, a gente foi chamado para fazer câmera, para fazer celular, para fazer internet, fazer televisão, fazer esse controlezinho, fazer camiseta, fazer roupa, tênis. A gente foi feito para desenvolver ao máximo o potencial da criação. A gente tem o privilégio de continuar a criação de Deus. Só que isso está limitado à vontade de Deus, porque nós não somos os governantes, nós somos representantes do verdadeiro governante. Nós não somos os reis, nós representamos o rei. Então, a gente vê isso de maneira um pouco mais clara aqui no capítulo 2, nos versículos 15 e 17. Lê aqui comigo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá.
Então a gente vê que, por mais que nós fomos chamados para exercer um domínio sobre a criação, esse domínio não pode ser de qualquer jeito. Nós somos chamados para cultivar e tomar conta. Então cultivar significa a gente desenvolver, a gente plantar, a gente cuidar, mas significa também que a gente precisa tomar conta. Então a gente não pode usar os nossos recursos, a nossa vida de qualquer maneira. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. A gente não pode simplesmente explorar, tirar um benefício só pra gente e deixar o resto da criação se lascando. Não, a gente precisa ter um cuidado amoroso, porque não somos nós que governamos, nós governamos debaixo do governo de Deus. Então, essas coisas não são nossas, são dele. E por isso nós devemos ter todo esse cuidado. E Deus, ele estabelece um limite para essa nossa liberdade de governar. Ele estabelece um limite muito claro, que ele fala, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, faz o que você quiser, só não me desobedece. É muito simples. E a gente vê que Satanás, ele conseguiu destruir completamente essa história. Ele conseguiu distorcer esse mandamento excelente que Deus deu, que foi: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Todas. Então, o nosso potencial, a nossa liberdade, ela é muito ampla, ela é muito profunda. Só que, olha o que na realidade Satanás distorce da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Então, aqui a gente vê Satanás dizendo basicamente o seguinte: então, esse lance de você ter que obedecer a ele, esse lance de você ter que fazer a vontade dele, de você ser súdito desse rei, é só porque ele tem medo de vocês se tornarem reis. Então, vocês não querem governar do jeito de vocês? Vocês não querem fazer desse mundo do jeito de vocês? Essa é a proposta de Satanás. E acontece que nós falhamos nesse teste. Não só Adão e Eva, mas diariamente nós repetimos esse mesmo erro. Aqui diz que a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. E diariamente a gente toma esse fruto. Diariamente a gente come esse fruto. Isso acontece quando a gente decide por nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A gente fala assim: cara, eu não quero ser representante do rei. Eu quero ser o rei. Eu não quero ser um representante do governo. Eu quero governar. Eu quero fazer o que eu quiser. Só que a partir do momento que a gente faz isso, a gente entra em crise. Porque a gente toma um lugar que não é nosso. A gente tenta ser aquilo que a gente não é. E nessa de tentar ser o próprio Deus da nossa vida, o próprio rei da nossa vida, a gente acaba criando grandes frustrações. Mas como assim? Fazer o que a gente quiser, fazer o que a gente bem entender, não vai nos satisfazer? Não é isso que a gente quer no final das contas? E a coisa é que não, porque como a gente não serve para estar nesse lugar, simplesmente as coisas não respondem a isso. A criação, ela continua funcionando de um jeito e não da nossa vontade. Então, toda vez que tem um conflito entre o que eu quero e o jeito que as coisas são, entre o que eu quero e o que as outras pessoas querem, a gente vai tentar dar um jeito de mudar a realidade. A gente vai tentar forçar a nossa vontade sobre a realidade. Então, se eu não gosto de mim, se eu não gosto do meu jeito, eu vou tentar me alterar. Se eu não gosto do jeito do outro, eu vou tentar excluir ele, vou tentar tirar ele da minha frente, vou tentar matar ele. Então, a partir desse momento que a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a matar, roubar, mentir. Afinal de contas, o que é mentira, senão você tentar forçar uma realidade que vai te beneficiar? Então, o que a gente vê aqui é que, nesse momento que a gente coloca a nossa vontade acima de todas as outras coisas, tudo começa a ficar muito frustrante. A gente começa a criar uma sede que não pode ser saciada. A gente começa a criar uma fome que não passa. Um vazio que cresce mais e mais, porque a realidade simplesmente não dá conta da nossa vontade e nós temos desejos de liberdade, nós temos um desejo que nos escraviza.
Nós viramos escravos da nossa própria vontade. Você já passou por isso? Você já passou por esse momento frustrante de perceber que não só o mundo não funciona da maneira como você gostaria, mas de que parece que tem desejos em você que não podem ser supridos por nada? Que simplesmente as coisas elas parecem serem muito erradas, parecem que não funcionam da maneira como deveriam. Parece que o mundo está completamente corroído. Deus ele não viu a situação ficar desse jeito e ficou de braços cruzados. Não, ele foi e entrou na história. Ele entrou para resolver a história. Ele entrou na história na pessoa de Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, foi o homem perfeito, o ser humano que deu certo. O ser humano que foi obediente até o fim, que governou o mundo representando Deus. Aonde ele estava, era como se a vontade de Deus se realizasse plenamente. E esse Jesus, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu pela dívida que a gente criou com Deus a partir do momento que a gente tentou tomar o lugar dele. A partir do momento que a gente iniciou essa rebelião, que a gente iniciou essa rebeldia. E Jesus, ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa dívida, ele enfrenta o juízo de Deus, ele enfrenta a própria morte que começou a se desencadear por conta da nossa vontade egoísta. E a boa notícia é que ele ressuscitou. A boa notícia é que a morte não conseguiu parar ele, e que a ressurreição dele serve para nós também. Olha que maneiro o que Paulo ele vai dizer em Romanos 6, aqui. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do pecado, do poder do pecado. Então, gente, você percebe o quanto isso é maravilhoso? Porque a sua felicidade, a sua paz, a vida que você tanto anseia, não está em qualquer outro lugar. Não está num carro, não está num objeto, não está numa pessoa, não está em quem você sente atração, não está naquilo que você pensa acerca de você mesmo, não está num diploma, não está em nada do que você possa fazer, não está numa religião. Isso está em Jesus Cristo. Do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou ele dos mortos passa a atuar na gente. Então, tudo aquilo que o pecado matou na sua vida, a sua família, a sua sexualidade, a sua identidade, sua relação consigo mesmo, sua relação com a natureza, sua relação com as outras pessoas, tudo isso que o pecado matou em você, Cristo vai ressuscitar. Você percebe o quão profundo é isso? O quão maravilhoso é isso? O quão constrangedor é esse amor que nos traz para perto, que restaura a nossa vida, que faz nova todas as coisas? Então em Jesus Cristo há vida de verdade, em Jesus Cristo há a verdadeira paz. E isso é muito acessível. Se você fechar os seus olhos agora, você pode se encontrar com aquilo que você sempre sonhou. Se você fechar os seus olhos agora, você pode ter um encontro com o próprio Cristo vivo e ressuscitado. E se você já firmou uma aliança com Ele, se você ainda não fez esse compromisso, ou se você já fez, saiba que é um desafio diário, é algo que a gente precisa fazer a todo momento. Faça desse momento um momento onde você renova o seu compromisso com o Cristo que te dá a vida, com o Cristo que te liberta, que te traz para uma vida nova, que te tira da escravidão da sua própria vontade. Olha que maneiro que Paulo ele vai dizer em outra carta dele, também no versículo 6, só que em 1 Coríntios. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem,
Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Gente, olha que maravilha. Em Cristo, não são mais as coisas que nós fizemos, não são mais os nossos desejos, não são mais as nossas posses, não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente deixa de ter, não é aquilo que a gente quer ter, não é aquilo que a gente quis ter. É a obra de Jesus na cruz que nos define. É Cristo quem diz quem nós somos. E isso é completamente libertador. Nós não somos o nosso gênero, nós não somos a nossa sexualidade, o nosso sexo, nós não somos aquilo que nós roubamos, nós não somos aqueles que nós ofendemos. Nós somos muito mais do que isso, porque Jesus Cristo pagou pelo nosso pecado, Ele pagou por tudo aquilo que nós fizemos de errado. Ele veio nos dar vida plena. E essa vida está completamente acessível. Ele veio nos dar liberdade, Ele veio nos ensinar a verdadeira maneira de se viver, a verdadeira maneira de dar certo, de viver de um jeito que não é angustiante, de um jeito que não nos causa ansiedade, mas de uma maneira que traz paz, e que transborda a paz, e que leva a paz para as outras pessoas. Então, para a gente finalizar, eu queria perguntar essas 3 coisas para você. O que te escraviza hoje? Reconheça aquilo que tem dominado a sua vida. Quem tem dito quem você é? Reconheça aquilo que está te definindo. Aquilo que está dizendo quem você é. E renda-se ao amor de Jesus. Descubra nele, na cruz, nesse sofrimento dele, a paz e a verdadeira liberdade que nos livra da tirania do pecado. E venha orar aqui comigo. Vamos se encontrar com esse Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina e que pode restaurar cada área da nossa vida, que pode ressuscitar tudo aquilo que o pecado matou, que vai libertar tudo aquilo que foi escravizado pelo pecado e vai nos ensinar a sermos felizes de verdade, a sermos plenos de verdade. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que você é. O Senhor é a verdadeira liberdade. O Senhor é a verdadeira vida. Só você sabe, Senhor, aquilo que nós temos passado. Só o Senhor sabe aquilo que nós desejamos. E no fim das contas, tudo aquilo que nós mais desejamos está no Senhor, é o próprio Senhor. Então, Pai, nos ensina a nos deleitar em Ti. Nos ensina, Senhor, a vivermos de maneira livre, que nós não sejamos escravizados por mais nada, por nenhum desejo nosso, por nenhuma ação que nós possamos ter feito, que o Senhor possa restaurar a nossa vida, que o Senhor possa restaurar a vida dos nossos familiares e a vida dos nossos amigos, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos liberte. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E é isso, pessoal. Até mais.